Obrigada. Muito bem-vinda, por favor. Uhul. Boa tarde, gente. Tudo Bom bem? dia, né? Tudo ótimo, e tu? Ô, Gisele, eu quase terminei seu livro já, eu prometo que eu vou viajar hoje e vou terminar. Mas eu acho interessante, acho que tem uma reflexão boa ali que desconstrói um pouco você. Aparece um pouco mais a Gisele e menos a persona. A persona Gisele. E eu acho que isso é engraçado. Você coloca ela de um lado, a supermodel, superstar, etc., de um lado, e bota a Gisele, filha do seu Valdir, do outro ali. Tal. Seu Valdir é a Dona Vânia. Mas quem tá sentado agora é mais ela ou é mais Sou ela? eu mesma, a Gizi. A tua maturidade te deu segurança pra colocar a Gisele pra valer em jogo? Com certeza. E não é que eu não sentia que eu não podia ter a Gisele. Ela sempre estava lá. É que era como você liga uma luz quando você entra no quarto, né? Você desliga quando você sai. Eu acho que quando você escreve isso, e para quem acompanha a sua carreira, assim, você realmente foi muito camaleônica ao longo da sua carreira. Você muda com muita facilidade. E aí você entende, acho que o teu talento, obviamente acompanhado da generosidade estética que a vida te deu, mas eu acho que é isso. Tinha um propósito ali teu, assim, eu me desconstruo, eu fico uma tela em branco, eu vou ser ou quem estiver me dirigindo quiser fazer. Exato, porque acho que esse é o trabalho de uma modelo. Eu sempre entendi como isso, né? Foi uma coisa que me ajudou muito nesse aspecto. E eu acho que também fez com que eu conseguisse me manter muito assim, quem eu era, com os meus valores. Porque para mim foi sempre um trabalho. No modelar não era o que eu era. Eu não era só o que as pessoas achavam. Porque quando você é uma tela em branco, as pessoas projetam muito em ti também o que elas imaginam que você deve ser. E as imagens que eu fazia era muito glamour, era muito, né? Essa coisa que eu sou muito mais, vamos dizer, uma menina do mato, assim, do que uma menina do glamour. Era simplesmente uma forma de eu conseguir trabalhar que me ajudou porque eu conseguia ser todos esses personagens, eu conseguia ser todas as cores do arco-íris. E eu não precisava tá, tipo assim, eu não quero estar feia nessa foto, ou eu não quero estar andrógena, ou eu não quero tá muito sexy isso aqui, tá muito... Tá? Eu Fala acho do livro, que como é que chama o livro, pra quem não sabe? Chama Aprendizados, uma vida com mais significado. Tá. Agora, é engraçado, eu fico imaginando o incômodo que deve ter sido pro seu pai, porque eu me coloco como pai também. Nossos filhos são pequenos, a gente tem muito controle da vida deles ainda, não dos sentimentos, mas a gente sabe o que eles fazem. Deve ser muito estranho para um pai ler um livro, como ele leu o seu, vamos dizer assim, e ver que a vida não foi cheia de imperfeições, foi cheia de angústia, foi cheia de momentos difíceis, que você, como pai, não estava lá para ajudar, e uma das suas 6 filhas, em algum momento, sofreu na vida e você não pôde fazer nada por ela. Eu acho que isso foi... o pai, quando ele leu, ele mandou uma mensagem, ele falou, eu não sabia que isso estava acontecendo contigo, me desculpa. A mãe também estava toda emocionada ontem, chorando. Eu falei, mãe, por favor, eu tinha que ter passado por isso. Se eu não passasse por isso, eu não seria quem... Porque eu acho que sempre esses momentos, por isso que eu tenho até uma parte do livro que eu falo que os desafios são oportunidades disfarçadas, né? Porque foi uma coisa que foi tão difícil na minha vida, mas que me trouxe uma outra vida, me trouxe uma outra oportunidade para ver a vida de uma forma diferente. Então, assim, foi uma bênção na minha vida. Por mais que tenha sido um dos momentos mais difíceis, e quando tu tá no meio da... Só para quem não lê o livro e tá... Do ataque do que você coloca? Eu explico nessa passagem que eu tive um ataque de pânico, né, que durou, na verdade, uns 9 meses, que foi bem... Eu acho que quem não entende, quem nunca teve... Eu tinha 23 anos. Tá. E o meu mundo começou, né, ficar menor, eu não conseguia respirar, basicamente, em lugar nenhum. Começou, era no elevador, depois era no carro, depois era em túneis, depois era em avião. Eu não conseguia, era assim, tudo eu achava que eu ia morrer, né? Então, era uma ansiedade muito, muito grande, mas a vida que eu estava vivendo também, quando eu parei para olhar o que estava acontecendo, quando eu desengatei da quinta e falei, ok... Foi quando eu percebi que eu estava criando toda aquela realidade. Eu acho que é tanta pressão, chega uma hora, aquela pressão, né, que explode. Você não consegue segurar toda aquela... E esses 23 anos nessa crise de pânico, você estava sozinho em Nova York? Eu estava sozinha em Nova York. E aí teu pai e tua mãe lendo o livro agora, falando que a gente estava em Porto Alegre, em Horizontina, e não tinha ideia de que a nossa filha de 23 anos estava sofrendo com isso em Nova York sozinha.
Não. E aí eles não se tiveram. penitenciaram um pouco. Não, mas por eu terem falei, percebido. mas eles, no final, quando eu tava começando a... Porque eu fui pra casa depois, né? Porque acho que assim, quando eu comecei a meditar e comecei a encontrar o caminho fora desse processo destrutivo que eu tava, e a meditação foi fundamental, a respiração foi fundamental, yoga foi fundamental na minha vida para que eu voltasse a ser a capitã do meu barco. E eu conversei com os meus pais, eu falei, olha, eu vou para casa, porque imagina, eu trabalhava 365 dias ao ano, eu saí de casa com 14 anos, eu era super independente, fazia minhas coisas. E então, quando eu falei, vamos para África, eu queria levar meus pais para uma viagem com os meus pais, acho que eles achavam meio estranho, tipo assim, a Gisele que só trabalha desde os 14 anos,